O Corinthians está fora da Copa Sul-Americana de 2025. E na opinião da comentarista que vos fala, o Corinthians nunca quis estar dentro. É torcedor corintiano. Não tá fácil esse primeiro semestre do Corinthians. Acompanhe agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel de Huracan 1, Corinthians 0. Porque eu entendo que o Corinthians nunca quis avançar na Copa Sul-Americana pela postura do time dentro de campo. O Corinthians não fez, em 6 jogos, nenhum jogo que a gente falasse, nossa, o Corinthians jogou bem, o Corinthians dominou o adversário, o Corinthians não correu riscos, né? O Corinthians se impôs. Nenhum jogo, com titulares, com time misto, com time reserva. O Corinthians, ao longo dessa primeira fase da Copa Sul-Americana, fez 6 jogos, teve 3 técnicos. Isso já diz muito do que tem sido o Corinthians como instituição. Desses 6 jogos, o Corinthians empatou 2, perdeu 2 e ganhou 2. Os jogos que o Corinthians ganhou foi... E que engraçado, né? Porque os resultados se repetiram. O Corinthians empatou os 2 jogos com a América de Cali. O Corinthians ganhou os 2 jogos contra o Racing, que foi o saco de pancadas, mas que o Corinthians não ganhou com os pés nas costas. O Corinthians teve dificuldade, mas ganhou. E o Corinthians perdeu os 2 jogos para o Huracan. Na abertura da Copa Sul-Americana, jogando em casa, e no fechamento da participação do Corinthians na Copa Sul-Americana, perdeu novamente para o Huracan. Só que dessa vez, para um Huracan reserva. Um Huracan que entrou com 9 jogadores reservas, porque está com a cabeça no jogo decisivo pelo campeonato argentino, agora no final de semana. E o time entrou com 2 titulares apenas. Ao contrário do Corinthians, que poupou no final de semana contra o Atlético Mineiro para vir para esse jogo, porque teoricamente, no discurso, o Corinthians estava muito interessado em se classificar, então precisava de força máxima. Mas que se viu dentro de campo, não foi um time interessado em se classificar. Aí a gente pega esses números do Corinthians, dos 9 pontos disputados dentro de casa, o Corinthians ganhou 4. O Corinthians não fez nem a lição de casa. E de 18 pontos disputados, o Corinthians ganhou 8. Foi 44% de aproveitamento. Não dá para um time com esse aproveitamento virar público, jogadores, comissão técnica, diretoria, na pessoa de Fabinho Soldado, dizer, nós estamos muito tristes porque nós queríamos muito. Queria mesmo. Eu acho muito delicado falar de vontade, né? O jogador entrou sem vontade. Eu acho, cara, que bizarro. O jogador vai pra Argentina e entra pra não ganhar e não quer jogar. Mas vai falar o que mais? O que a gente vai falar mais de um time que não se compacta, um time que não se aproxima, um time que os jogadores se escondem, não se apresenta pro jogo? Qual é a outra palavra, torcedora corintiana, que a gente pode usar pra falar que não seja? Faltou vontade, faltou gana de vencer. Se você tiver uma palavra diferente, me fale, porque às vezes eu acho ofensivo falar que o jogador ali exercendo a sua profissão faz sem vontade. Mas, pensando na vida como um todo, a gente faz muita coisa sem vontade, às vezes faz porque tem que fazer, mas não se empenha. Então, acho que é válido também pro jogador de futebol. Esses números que eu trouxe pra vocês é o cenário aí desse Corinthians também muito bagunçado, falando questão de bastidores. E por mais que a gente queira dizer que, mas o torcedor tem que se... O torcedor não. O jogador tem que se blindar, a comissão técnica tem que fechar a porta do vestiário, e eu já falei sobre isso, eu entendo que chega um momento que é difícil você manter um ambiente blindado, porque é muita coisa. Nos bastidores é muita coisa ruim. Imagina você, no seu local de trabalho, você vai trabalhar e você não sabe se amanhã o seu chefe vai continuar sendo seu chefe. E você não sabe se vai mudar o seu colega do lado. Você não sabe nada, porque toda hora é uma notícia diferente. Será que você vai conseguir manter o seu foco no seu trabalho? Será que isso não vai influenciar? Nós somos pessoas, jogadores de futebol também são pessoas. Tem gente que não gosta que eu falo sobre isso, mas é a verdade. Então é um clima muito hostil dentro do Corinthians para se trabalhar. Vamos pensar no Corinthians nos últimos anos. O Corinthians vive de sopros de esperança para o seu torcedor. Então, em um momento, chega um Vitor Pereira, consegue engatar ali vitórias, consegue tirar leite de pedra e faz o time chegar numa final de Copa do Brasil quase que é campeão. Aí o Corinthians oscila, sai Vitor Pereira, aí o Corinthians oscila. Aí vem o Luxemburgo que consegue, com os jogadores da base, dentro de uma Sul-Americana também, de forma culposa, ir avançando e chega numa semifinal. Aí o Corinthians oscila pra baixo de novo. Aí vem o outro ano, o Corinthians, surpreendentemente, jogando o Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, consegue se mantendo nas Copas e chega de novo numa semifinal de Copa Sul-Americana, inclusive fazendo um belíssimo jogo contra o Fortaleza, que foi quem tinha tirado o Corinthians em 2023 da final. O Fortaleza pega o Corinthians de novo, mas nas quartas, e o Fortaleza cai pro Corinthians e o Corinthians dominou o Fortaleza nos 2 jogos. Sopro, vislumbre, a gente tem um time. Aí o Corinthians se recupera no Campeonato
brasileiro, a gente põe muita expectativa, aí vem a pré-Libertadores e o Corinthians patina de novo. Oscila, não consegue avançar, aí ganha o Campeonato Paulista, começa o Brasileiro, o Corinthians oscila, começa o Sul-Americano, o Corinthians oscila. Isso não é coincidência. Essa oscilação que o Corinthians tem ao longo dos últimos 10 anos, né? Sei lá. Não é coincidência. Não é coincidência, é fruto de um trabalho mal feito. O Corinthians, enquanto ele não se resolver como instituição, enquanto não tiver um trabalho sério nos bastidores, o futebol vai sangrar. Porque não é toda hora que quem tá no comando do futebol vai conseguir blindar os jogadores. E óbvio, o jogador tem responsabilidade também, tem que assumir a sua responsabilidade, tem que jogar bem, mas influencia sim. E outra coisa de responsabilidade do jogador que eu quero falar é que Dorival Júnior faz muitas mexidas, não nas peças também, e principalmente na disposição das peças dentro de campo. E aí isso também atrapalha o jogador. Mas eu acho que o jogador tem que assumir a responsabilidade e ser inteligente também taticamente, porque o cara trabalha com isso. Ele não sabe fazer uma leitura tática. É por isso que a gente gosta de ver um Renato Augusto, mesmo com 35 anos, com o joelho bichado, a gente prefere ver o Renato Augusto jogando, porque fala assim, cara, ele é inteligente taticamente, ele ajuda demais o time dentro de campo. Porque é um cara que faz a leitura e fala, eu não tô funcionando aqui, não. O treinador mandou eu jogar aqui, mas eu vou jogar lá, porque aqui não tá rendendo, aqui não tá funcionando. E ele conversa com os jogadores, eu não tô falando isso pra antes que já comecem, eu não sou a favor de, traz o Renato Augusto, não. Acho que ele merece ter um jogo de despedida pela história dele no Corinthians, mas eu não sou a favor de trazer ele nem com contrato de rendimento. Mas o que eu quero dizer é que ele é um jogador diferenciado por conta dessa visão, ele foi um jogador diferenciado por conta dessa visão tática, que muitos dos jogadores não têm. E é a profissão deles. Pega entrevista de jogador e não só jogador do Corinthians, na saída do intervalo. Ai, a gente não jogou bem, não conseguiu executar o que o professor falou, agora a gente vai lá pro intervalo ver quais são as orientações do professor e vamos tentar voltar melhor no segundo tempo. Cara, você não consegue perceber o que não tá funcionando? Você tem que esperar ir pro intervalo pro professor te dar orientação e calha, né? Corre o risco de você não entender o que o professor falou e aí você bota do mesmo jeito, que tem isso também, né? Às vezes o treinador não consegue ser claro no que ele quer e aí vira uma bagunça porque também o jogador não consegue fazer a leitura ali do jogo. Enfim, foi um jogo ruim do Corinthians, mais um. Foi um jogo, mais uma vez, um Corinthians passado. Mais uma vez, o Corinthians sem poder de criação. Mais uma vez, jogadores jogando fora de suas posições, que dificulta também. E aí, um Huracan que estava muito bem obrigado no primeiro tempo empatando, também não estava se esforçando, porque o Huracan já estava classificado. Então, pro Huracan, tanto faz como tanto fez. Ele não tinha disputa nenhuma pro Huracan. A única disputa que existia no grupo do Corinthians era entre Corinthians e América de Cali, para saber quem iria pros playoffs, porque nenhum dos dois poderia superar o Huracan. Aliás, o Corinthians poderia se goleasse o Huracan, mas, gente, o Corinthians não consegue fazer um gol. Ninguém tinha esperança que o Corinthians ia golear, mesmo jogando com o time reserva do Huracan. Então, Corinthians difícil, moroso. Aí vem pro segundo tempo, o Dorival já faz uma alteração, coloca o Thales Magno. Meu questionamento é, por que o Thales Magno e não o Héctor Hernandes? Porque o Héctor Hernandes nem entrou no jogo, num jogo que num dado momento começa, cara, alçar a bola na área e não tem o atacante lá de referência pra fazer isso. Não entendo. O Thales não tá bem. Então, se você tem um momento que você tem que mudar o time, qual que é a sua primeira opção? É um jogador que tudo que ele tenta ele erra ou um outro jogador que chegou a fazer gol recentemente, sabe, que consegue se movimentar, que não tá tão mal tecnicamente? Quem que você coloca em primeiro lugar? Quem que é a sua primeira opção? A do Dorival foi o Thales. Não sei qual era a ideia do Dorival, porque não deu tempo. O Corinthians tomou um gol, de novo, antes dos 2 minutos do segundo tempo. E aí, a primeira coisa que se falou, o Thales falhou ali, porque ele não consegue cabecear, ele perde o tempo da bola, ele não nem pula direito, e a bola passa por ele, e o jogador que vem de trás cabeceia livre. Foi um erro coletivo, e a falha não foi só do Thales. Era uma jogada de escanteio, o Corinthians consegue afastar a bola de dentro da área, aí a bola cai no pé do jogador do Huracan, do lado direito do ataque, lado esquerdo da defesa do Corinthians, o Corinthians não sai. Não sai pra pressionar esse jogador, não sai pra diminuir espaço, não sai. Esse jogador tem toda a liberdade do mundo de colocar a bola onde ele quer, faz o cruzamento onde ele quer. E aí, o jogador que faz o gol do Huracan, ele vem de trás. E quem está acompanhando, é o Romero. O Romero deveria estar acompanhando aquele jogador. O Romero, no meio do caminho, para. Pode procurar aí, torcedor. Porque dependendo do ângulo que você vê, dependendo do corte que é feito, só aparece o posicionamento ali do Thales e o Thales não conseguindo cabecear. Mas se você ver a jogada toda, o Romero para no meio do caminho e deixa o jogador do Huracan correr sozinho. Aí o jogador cabeceia 1-0 com menos de 2 minutos, um time que já estava bom pra ele. Sai na frente. Estava muito bem postado defensivamente, por isso com essa dificuldade de articular, de infiltrar. O Huracan ficou na dele e ainda conseguia ali colocar o Corinthians em alguns momentos na roda e a torcida
Não tinha nem 10 minutos de jogo, já tava gritando olé. E o Corinthians não teve saída. O Corinthians, o Dorival fez alterações, colocou Maia, colocou Coronado. A única coisa boa deste jogo foi a volta de Rodrigo Garro. Rodrigo Garro é o sopro de esperança para esse time, porque é um jogador que dá outra dinâmica. O Corinthians não pode ser refém de um jogador só, mas essa é a realidade. O Garro, em 30 minutos que ele ficou em campo, ele fez o goleiro fazer uma defesaça de uma batida de falta, que nem foi frontal. Ele cobrou um escanteio com perigo. Ele teve uma jogada ali que eu acho que ele sente a mão do jogador e cai, que aqui no Brasil talvez aquilo seria pênalti, mas na Sul-Americana não. Talvez, não sei se ele conseguiria finalizar, se ele não tivesse caído. Tinha o jogador do Huracan chegando também pra pressionar. Olha a diferença. O Corinthians não teve a liberdade, não tinha liberdade pra finalizar, sempre tinha alguém junto. E o Corinthians não. O time adversário toda hora tem liberdade. E foi essa postura do Corinthians ao longo da Copa Sul-Americana. Então o Corinthians mereceu ser desclassificado. Ah, futebol não é merecimento. Não é, mas às vezes, né, faz jus. Porque quase que o Corinthians se classifica de forma culposa, porque até um dado momento, entre Racing e América de Cali, o Racing não tinha ganhado de ninguém, estava ganhando de 1-0 do América de Cali, que consegue um empate no último minuto do jogo. E aí, até então, o Corinthians, mesmo perdendo, estava se classificando. Aí que seria, né? Meu Deus. O Corinthians se esforçou demais para não avançar. Então, para mim, essa desclassificação não pega ninguém de surpresa e vida que segue. Agora vamos ver como é que o Corinthians vai utilizar, né, essas janelas de quando tiver jogo de Copa Sul-Americana e Copa Libertadores que o Corinthians não está envolvido. O que o Corinthians vai fazer? E eu espero que Dorival Júnior arrume esse time, que Dorival Júnior faça esse time correr. E quem não estiver correndo, troca, tira, coloca outro. Mas tem que ter pelo menos intensidade, pelo menos vontade. O Corinthians vai voltar a campo agora no próximo sábado pelo Brasileiro, aliás, domingo, às 6h30 da tarde, pelo Brasileiro na Neoquímica Arena contra o Vitória. E aí é uma esperança de jogo em casa, né? Jogo que o Corinthians conta com a sua fiel torcida, e essa torcida não tem outro nome pra descrever que não seja fiel torcida, porque o tanto que essa torcida tem sido castigada por administrações irresponsáveis, que não ligam, que não querem ver o Corinthians bem, a fiel torcida continua sustentando esse time. Porque imagina esse time aí, se não tivesse a força da fiel torcida, o que seria? Se não conseguisse, pelo menos, não na Sul-Americana, né? Mas no Campeonato Brasileiro, até que tem conseguido, às vezes não faz bons jogos, mas ganha dentro da Neoquímica Arena. Então, essa fiel torcida que vai continuar carregando o Corinthians aí nesse segundo semestre. No domingo, parece que Carlo Ancelotti estará na Neoquímica Arena. Que dó dele de ter que ver um jogo desse, mas é a realidade dele agora, né? Agora vai ter que acompanhar o Campeonato Brasileiro, viajar aí pelo Brasil, ver as nossas condições ruins, né, de gramado, de estrutura, mas ele é o técnico da seleção e diz que quer conhecer mais o futebol brasileiro, então provavelmente estará na Neoquímica Arena. Eu também estarei na Neoquímica Arena comentando esse jogo e quero perguntar pra você, torcedor corintiano, deixa aqui seu desabafo. Esse espaço está aberto pra você desabafar, porque você precisa desabafar. Põe pra fora essa frustração que tem sido esse primeiro semestre do Corinthians, com exceção do Campeonato Paulista, que o Corinthians conseguiu ganhar, mas nas Copas Sul-Americanas, né, as competições sul-americanas, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, o Corinthians foi uma decepção total. Deixa aqui seu like, compartilha o nosso conteúdo e deixa a sua frustração. O espaço está aberto para você falar aqui, torcedor corintiano e torcedora corintiana. Até a próxima análise fiel e mais do que nunca, vai Corinthians!